Só existem dois mundos em que o mal não existe. Um mundo em que não há criaturas livres. Neste mundo, o mal não existe. Porém, neste mundo também, relacionamento de amor verdadeiro não existe. E o segundo mundo, em que o mal não existe, é um mundo em que o mal já foi vencido para sempre. E é este mundo que Deus escolheu criar. Um mundo em que o ser humano é livre e peca, mas Ele deu um jeito enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e derrotar a serpente e o mal para sempre. E um dia, quando na glorificação nós subirmos a encontrar o Senhor Jesus nos ares, no arrebatamento, nós diremos: onde está, ó morte, a tua vitória? Continuando. Então aqui nós já temos um exemplo de um Deus que estabelece limites. Limites para o ser humano. Deus estabeleceu limites da criação, limites para os mares. Até aqui os mares podem ir. Limite para o sol, para a lua. Deus estabelece limites. Os limites que Deus estabelece produz vida. São as fronteiras que Deus estabelece. Só que o mais interessante é que hoje exatamente esses limites estão sendo combatidos. Existe um princípio conhecido como a cerca de Chesterton. Chesterton, um autor conhecido por escrever livros como Ortodoxia, O Homem Eterno e assim por diante, ele diz o seguinte: que quando você passa em um lugar e você vê uma cerca, antes de remover essa cerca, você precisa se perguntar: para que ela serve? Quem colocou essa cerca aí? Essa cerca está impedindo alguém de entrar ou alguém de sair? Qual a função desta cerca? Quando eu removo a cerca sem entender para que ela serve, eu posso estar causando a minha própria destruição. Só que o problema dos movimentos que surgiram, como o Maio de 68 na França, por exemplo, os movimentos pós-modernos de contestação social, revolução sexual, movimento hippie, o que eles fizeram? Remova a cerca. Sexo livre. Remova a cerca. Agora não precisa mais do casamento para você se relacionar sexualmente. Remova a cerca. Não, remova a cerca. Pode relacionar sexualmente, mas aí você pode abortar, porque não tem problema. Pode remover a cerca. Não, remova a cerca. Religião para quê? Nós queremos ter contato com a natureza. Não, abaixo da família tradicional. Agora vamos pregar uma sociedade alternativa. Acaba com isso. Não, remova a cerca. E o problema é que a sociedade está se autodestruindo, porque ela começou a remover a cerca que nos protegia de nós mesmos e do avanço do pecado. Os valores que formaram a nossa cultura, a nossa civilização, estão sendo atacados, desconstruídos, rejeitados, e a sociedade está entrando em decadência moral, e a gente não sabe por quê, porque removemos a cerca. Só que o grande problema, sabe o que é? É que Deus estabeleceu limites, e eu coloquei aqui, não foi limites só para Adão: ó, não toca nisso aqui, calma, isso não é seu. Deus estabeleceu limites também de espécie. Cada ser reproduz segundo a sua espécie. Gênesis 1:25. Então até dentro das espécies tem limite. Um cachorro não vai reproduzir uma vaca, não faz sentido isso. Uma anomalia genética, não tem como. Então até mesmo para as espécies existe uma barreira que Deus estabeleceu. Então o cachorro, o gato, a vaca e assim por diante. Isso mostra inclusive que bilhões e bilhões de anos não seria possível e suficiente para poder romper essa barreira que Deus estabeleceu dentro da própria criação. Nós acreditamos que mutações acontecem, e isso é normal no nível micro. Agora no nível macro, na macroevolução, isso é impossível. Só que sabe o que está acontecendo hoje? A gente não arrancou a barreira entre um cachorro e um gato. Não foi isso só. Tiramos a barreira do ser humano e do animal. Então hoje, o ser humano, ele se reconhece como um animal. Eu sou professor, eu cheguei em casa e estava vendo alguma coisa na internet, e aí eu vi um rapaz dando uma entrevista num podcast, e ele disse assim: olha, então, na verdade eu me reconheço, eu sou um cavalo. Eu me reconheço como um cavalo, mas eu sou um cavalo não binário, então eu sou um cavale. Na França, um homem acordou e disse: não sou homem, sou mulher.
Aí depois falou, não sou mais mulher, sou cavalo. E hoje ele aposta corrida contra as pessoas que se entendem cavalo também. Sabe por quê? Porque a barreira foi removida. E quando a barreira é removida, o ser humano é reduzido à animalidade. Porque é isso que Satanás quer fazer com a sociedade. Destruir o ser humano e fazer ele se arrastar no pó como um animal. Então Deus estabeleceu limites para quê? Para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde espiritual. E quando nós começamos a arrancar a cerca, nós estamos causando caos na sociedade. Irmãos, a coisa é mais séria do que nós pensamos. Porque simplesmente falar o que eu estou falando aqui já pode ser considerado um discurso de ódio, em alguma instância criminoso. Porque quando você fala a verdade em uma sociedade que abomina o real, você vai ser perseguido. Então o grande problema não, mas eu sei que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Porque enquanto tem gente lá no mundo que está querendo virar animal, a gente está virando santo pela graça de Jesus. Tem gente lá que está querendo se comportar igual animal. O Senhor está dizendo, mas eu quero que você seja um herdeiro da pátria celestial. Vá morar no céu, reine comigo. As barreiras estão sendo removidas. E aí, o que é homem, o que é mulher não existe mais. Judith Butler, que é um dos grandes nomes da teoria queer, teoria da performatividade dentro da ideologia de gênero, ela veio ao Brasil e ela deu uma entrevista, e está no YouTube, e ela diz bem assim, ó: se eu acreditasse na Bíblia, eu acreditaria que homem nasce homem e mulher nasce mulher. Mas como eu não creio na Bíblia, ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos permitir que isso acabe influenciando os adolescentes, os jovens e as crianças, porque não tem um filme, uma série ou uma música do mundo que não traga essa ideologia para destruir a civilização e a família. Porque a família ainda está sendo vista como o último reduto dos valores morais da nossa civilização. Mas se você destruir a família, você acaba com tudo. E é a família que está sendo o alvo agora. E o grande problema, irmãos, é que às vezes nós estamos desatentos. Não estamos percebendo o que está acontecendo. Pensamos que é só pintar a parede da igreja de preta que vai resolver o problema com os jovens. Que é só pôr um tambor ali na frente e escrever church ou algo do tipo que vai resolver o problema com os jovens. Que é só você fazer o culto gospel da balada gospel, ou o carnaval gospel, que vai resolver o problema com os jovens. O problema é muito maior do que isso. Não adianta a gente pintar a parede de preto achando que isso vai fazer com que os jovens queiram ficar na igreja, quando o mundo está tentando influenciar ele para deixar de ser até um ser humano. Em uma sociedade em que a Bíblia está sendo atacada, em que a igreja está sendo atacada, em que os líderes estão sendo atacados, a única coisa que nos resta é pregar a verdade, ainda que nós morramos por isso. Porque não há mais o que fazer. Infelizmente, quem prega a verdade está sendo taxado como extremista e que reproduz discurso de ódio, simplesmente porque nós falamos que pecado ainda é pecado, porque a sociedade muda, mas Deus continua sendo o mesmo, os valores são os mesmos. Deus não mudou. Deus não mudou. O mesmo Deus que disse a Adão: eu estou te dando aqui um jardim, você vai governar, mas entenda uma coisa: você deve obediência a mim. Você não é Deus, você é limitado. E aí, o problema, né? É o culto à personalidade. Deus já estava dizendo assim, ó, entenda uma coisa: você está governando aí, né? Mas entenda que você está debaixo da minha autoridade. Quando você começar a achar que você não precisa mais responder a mim,